E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para o PET da semana 2, PET 4, né, semana 2, e continuaremos com o assunto ética e moral, parte 2. Então, vamos lá. Então, pessoal, continuando esse tema ética e moral, tá certo? Então, vamos lá. Na realidade, o que vem a ser moral? O que nós podemos conceituar como moral? A moral, turma, ela incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em sociedade. Regras estas determinadas pela própria sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral. Quem as desobedece, uma pessoa imoral. Então a base, na realidade, inclusive a base filosófica que nos dá sustentação é Platão. Por quê? Porque Platão ele nos propõe uma alegoria, uma lenda. Ela está em um diálogo intitulado República. E nessa sua obra, ele conta a história de um pastor chamado Giges. Esse pastor era um cara, era uma pessoa muito boa. As pessoas gostavam dele. Tipo assim, era um cara do bem. Tá? Então, de repente, Giges, determinada vez, ele encontrou um anel e ele percebeu que, de posse desse anel, ele se tornaria invisível. E quando percebeu em relação à sua invencibilidade, o que ele fez? Ele cometeu tudo que era coisa ruim. Foram várias atrocidades. Então, pessoal, isso permite a Platão explicar sua lição. Moral é aquilo que você não faria de forma alguma, mesmo sendo visível, porque a moral nada tem a ver com o olhar do outro. A ética, por sua vez, ela é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que reflete sobre as regras morais. A reflexão ética pode, inclusive, contestar as regras morais vigentes, entendendo, por exemplo, que elas estão ultrapassadas. Então, como podemos observar, a moral é mutável, está relacionada com práticas culturais. A ética questiona os valores, ela pode garantir uma renovação da moral. Então vamos lá, pessoal. Um exemplo é o caso da Rosa Parks. Nos anos de 1950, os Estados Unidos era um país segregado. Bairros, escolas, lojas específicos para pessoas brancas ou negras, sendo estas últimas as mais prejudicadas. Nos ônibus, para vocês terem uma ideia, eu vou falar dos ônibus, por exemplo, pessoas negras eram obrigadas a dar o lugar caso uma pessoa branca não tivesse onde sentar. E isso tudo acontecia dentro da lei, ou seja, fazia parte da moralidade do país e, portanto, era algo considerado moral. Imagine só, pessoal. Mas um dia, porém, a costureira negra de 42 anos, Rosa Parks, ela o que? Ela recusou-se a se levantar para ceder o lugar, o assento ao homem branco. Sua atitude foi considerada imoral e ela foi presa e multada. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia como era esse tipo de situação, né? Como essa questão moral, em determinados momentos, pode ser considerada como indecente. Mas era moral. A atitude da Rosa Parks dentro desse sistema foi considerada imoral. Mas o que aconteceu? Depois desse ato, houve uma série de mobilizações de cidadãos negros, liderado na época por Martin Luther King Jr., em busca de igualdade racial. Ainda que a segregação racial fosse algo moral, a reflexão é ética. Então, analise, preste bem isso, atenção nisso. Nesse caso, foi a reflexão ética sobre essas regras permitiu mostrar que ela era antiética. E com isso pôde modificar os códigos morais. Então, outra questão também que eu lembro, inclusive, né, quando eu estudava, estava no ensino médio, nossa, isso faz muitas e muitas décadas, era a questão do cigarro. Lembro, inclusive, quando eu estava
comentando que no ensino médio, o que aconteceu? Eu tinha um professor de física, ele entrava na sala de aula e antes de começar a aula, ele acendia um cigarro. Moralmente não tinha problema nenhum. Porém, hoje em dia, isso é inaceitável. A mudança decorre de quê? Da reflexão ética em relação a determinados costumes morais. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, continuando, pessoal, e agora com essa trilha sonora, como vocês estão vendo, né? Aqui no sítio, o sapo aí fazendo aquela algazarra. Mas vamos lá. A ética, ela nasceu na Grécia, praticamente junto à filosofia. Embora seus preceitos fossem praticados entre outros povos desde os primórdios da humanidade, mesclado ao contexto mítico e religioso, e assim tentando pautar regras de comportamento para permitir o convívio entre indivíduos agrupados no conjunto da sociedade. A rigor, pessoal, os gregos, na realidade, eles foram os primeiros a racionalizar as relações entre as pessoas e assim repensando posturas e sistematizando ações. Foi justamente nesse momento em que surgiram discussões que até hoje fomentam as reflexões éticas. Então, né, de hoje, já faz muito tempo. Né? Apesar dos pré-socráticos se inserirem nesse contexto, a maioria dos autores atribui à tradição socrática um olhar mais atento sobre problemáticas em torno da ética. Agora, para Sócrates, o verdadeiro objeto do conhecimento seria a alma humana, onde reside a verdade e a possibilidade de alcançar a felicidade. O grande problema é que o indivíduo não está preparado para encontrar a verdade dentro de seu espírito. E assim, tentando eliminar os próprios erros ocultos em sentimentos confundidos com a felicidade. O sujeito acaba buscando somente o prazer puramente hedonista. Então, por esta razão, seria missão do filósofo conduzir o sujeito ao conhecimento, direcionando para o quê? Para a eudaimonia, a verdadeira felicidade. Um conceito importante para os gregos, tanto que a palavra eudaimon tem a mesma origem etimológica, denotando riqueza e denominando um homem poderoso e com boa fortuna. Para a tradição socrática, a felicidade só pode ser alcançada por quê? Como? Pela conduta reta. A verdade só pode ser contemplada pelo conhecimento virtuoso do mundo, pelo comportamento orientado pela bondade. Então, nesse caso, a virtude é o centro da ética socrática, podendo ser definida como uma disposição para praticar o bem, suprimir os desejos despertados pelos sentimentos, racionalizando as ações em benefício da coletividade. E sendo assim, o, o indivíduo virtuoso, bom, é aquele que se preocupa em aperfeiçoar a convivência comunitária, em tornar-se o cidadão perfeito. Vocês podem ver a ética da Grécia Antiga era toda ela voltada para quê? Para a coletividade. Então, nesse sentido, devemos notar que a ética é uma busca pela felicidade coletiva, mas envolve apenas a eudaimonia entre iguais. Esse era o problema. A preocupação ética abarca o que? A comunidade, a polis, onde estrangeiros e escravos estão excluídos em meio à hierarquização da sociedade. Agora vieram os sofistas. Ele tendo como conceito assim, a relativização, ou ele via, de uma certa forma, como relativizado a verdade. Eles duvidavam da possibilidade da virtude poder ser ensinada. Contudo, eles admitiram que poderia ser desenvolvida pelo sujeito
através do despertar da consciência. Então, o conhecimento seria um meio do indivíduo se aperfeiçoar, tornando-se virtuoso pelo amadurecimento intelectual, enquanto a ignorância representa o vício. E, inclusive, Sócrates sempre comentava contra a ignorância. Perguntaram para ele, Sócrates, o que é a ignorância? Aí ele lá falou assim, o ignorante é aquele que não sabe, Definiu bem, né? Então, dentro dessa concepção, decorreu a fundamentação da ética em volta da liberdade, virtude e bondade. E são parâmetros que, sem dúvidas, que nortearam o pensamento ético aristotélico, que ele seguiu a mesma linha. Ele foi seguindo esse tipo de pensamento, onde para ele a felicidade é definida como a própria virtude, que garantiu o quê? A liberdade. Agora, antes de Aristóteles, herdeiro da tradição socrática, Platão tratou a ética como componente indissociável da vida política, da harmonia entre os habitantes da polis. E assim sua tarefa seria promover o nivelamento entre os indivíduos, diluindo as diferenças em prol do bem comum. Aí, então, nesse caso, a ética deveria permitir que os indivíduos partilhassem o poder, impedindo a concentração do governo da polis nas mãos de um segmento da sociedade ou de um indivíduo. Portanto, fornecendo o quê? Limites à liberdade, equalizando diferenças sociais e econômicas, a ética deveria fazer o sujeito se preocupar com o outro, partilhando o poder. A questão é que a tentativa de organizar a distribuição do poder desvirtua o homem, corrompe a busca da felicidade coletiva em favor de quê? Da ilusão hedonista individualizada. Certo? Vamos lá, continuando. Os princípios da vida moral. A ética, pessoal, na realidade, a ética ela não serve de base somente as relações humanas mais próximas. Ela também trata das relações sociais dos homens, na medida em que alguns filósofos consideram a ética como a base do direito da justiça, isto é, das leis que regulam a convivência entre os princípios de uma sociedade. E, inclusive, tem o filósofo alemão Leibniz, ele considera que o direito e as leis decorrem de três preceitos morais básicos. E quais são esses preceitos? Temos aqui, né? O não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. É assim que falava Leibniz, né? Ou seja, a ética orienta também o ordenamento jurídico ou legal das ações. Por conseguinte, orienta também a política. Quando a política não é pautada pela ética, ocorrem escândalos e os crimes, como nós já estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Certinho? Então vamos lá, ética e religião. Então, pessoal, desde o Eutifron, é uma das grandes questões colocadas na história da filosofia de Platão, que nesta relação de ética e religião se coloca o famoso dilema. Os mandamentos são bons porque Deus os prescreve ou Deus prescreve-os porque são bons? Na segunda hipótese, Deus não seria absoluto, já que subordinado às normas e valores independentes dele. Na primeira, poderia mandar o arbitrário, como afirmou o voluntarismo medieval, que, segundo Lacan, Deus pode ordenar que a vontade criada o odeie. Na realidade, agora entrando mais nessa questão, a questão de religião, a religião pode sim contribuir para a moral, de múltiplos modos. A religião autêntica deverá constituir mais um impulso para a ação ética. Quando se pergunta pelo fundamento último da moral, da sua incondicionalidade, é difícil não ser confrontado com a religião e o absoluto de Deus. Certo, turma? Então, até a próxima aula.